por diante. Então, qualquer função você consegue ver como é que é. Então, vamos lá, olha bem. Se eu vou fazer um gráfico V em função do P, então o meu X aqui, ó, que é o P, é a pressão, é dado em quê? Aqui está dado, vai ser dado em Pascal, porque nós estamos no sistema internacional. E o meu X vai ser o volume. Então, o volume aqui eu vou dar em metro cúbico, por causa do sistema internacional. Bom, aí aqui o que, que nós temos? Eu vou colocar, por exemplo, 0,1. 0,1. Aqui, olha, tem uma novidade para você. Qual é a novidade? A linha agora passou a ser caractere e a coluna, nesse caso aqui, ó, o F2 passou a ser número. Aí eu quero que o segundo número, a segunda pressão seja 0,2. Né? O que, que significa isso? Eu estou aumentando a pressão de 0 e 0,1. Vai se repetir, o próximo seria 0,3. Ao invés de ficar escrevendo tudo isso, eu posso vir aqui, ó, marcar com preto, tá? Opa, desculpa. Posso marcar aqui. E quando eu descer, olha, o que, que vai acontecer? Ó? Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, tá aparecendo 0,5, 0,8, tá vendo? 0,9. Eu vou colocar até 1,2. Então, eu coloquei 1,2, ou seja, a planilha eletrônica automaticamente ela entendeu que eu estava crescendo o número de 0, 0, 0,1 e 0,1. Então 0,1, 0,2, 0,3. Então ela fez isso até o ponto que eu quis. Ok? Bom, esse outro lado aqui é o volume. Como é que é o volume? Quero chamar a atenção também que os números, toda vez que você saber que é número, tá vendo aqui, ó, ele ficou à esquerda. Se eu tivesse colocado, ficou à direita, 0,1, ele vai ficar à direita, à esquerda, desculpa. Por que ele vai ficar à esquerda? Porque ele não é número. Se eu colocar 0,1, ele vai para a esquerda, então eu sei que é um número à esquerda. Esses números aqui porque eu centralizei. Por exemplo, aqui agora eu posso centralizar. Já que eu sei que é número, como é que eu centralizo? Vem aqui, página, e aqui, ó, centralizar. Só lembrando que essa aba aqui, ó, as abas de modo geral, elas foram elaboradas de acordo com a necessidade de usar uma planilha eletrônica, ok? De acordo com as necessidades. Ou seja, nós temos o que nós pensamos, a gente coloca, por exemplo, inserir. Você pode inserir tabelas, entre outras coisas que tiver na cabeça. No caso da química, o que, que nós queremos? Nós queremos colocar um cálculo aqui. Deixa eu voltar para a página inicial aqui, ó. Então, como é que eu coloco um cálculo? Eu venho aqui, ó, igual PV igual a NRT. Ou seja, eu vou ter que colocar no denominador N vezes R vezes T. Então, como é que fazer? O que é o N? É um 1. Ele é numérico, então eu coloquei aqui 1. Esse número ele não vai variar ao longo da conta, ele vai ficar fixo. Então, para eu fixar, eu aperto F4, ou seja, interrogação B, interrogação B. Multiplicado é o asterisco. Então, o segundo elemento que eu vou multiplicar aqui é o R, está aqui, ó, que também vai ficar fixo. Então, eu aperto F4. Depois, o terceiro membro é a temperatura, que é esse aqui, ó. Se você notar, toda vez que eu clico, ó, ele aparece aqui e aparece um quadrado dizendo que está fazendo parte. Dividido pelo quê? Multiplicado pelo quê? Desculpa, ele é fixo ou não é fixo? Fixo. Então eu botei fixo. Dividido é a barra assim. Aí, olha bem, o F2, tá? O F2 passa a ser o quê? A pressão que vai o quê? Vai multiplicar. Então aqui nós já temos um valor, tá vendo? Então vamos ver de novo aqui, ó, igual B2 asterisco, que é esse endereço. Depois, deixa eu voltar aqui. Depois eu tenho o B3, que é a constante dos gases perfeitos. Depois eu tenho a temperatura. Uma das coisas interessantes na planilha é que se eu modificar aqui, olha, eu modifico a conta. Então 2 mol, deixa eu tirar aqui. 3 mol, então eu modifico a conta. Mas eu vou deixar 1 mol aqui, depois a gente faz isso. Bom, uma vez que estabeleceu essa conta aqui, ó, agora nós podemos ou descer, marcar dessa forma, tá? Ou quando aqui, ó, se você notar, você tem isso aqui, ó, para andar essa cruz, ó, essa aqui, ó, é para você deslocar, você tem a possibilidade de deslocar. E essa aqui, olha, você tem condição, você pode duplicar, tá?
esse que está aqui você pode copiar, e essa aqui especificamente, ó, quando aparece, eu descer, ó, ela vai repetir essa conta para todos para toda a coluna, só que muda o que? Esse aqui tá, é B3, tá? Que é B2, F2, desculpa, tá vendo? F2, o F3, o F4, o F5, o F6, o F7, o F8 e assim por diante, correspondente a essa pressão. Se você notar, o que eu fiz aqui? Eu fiz duas colunas e simulei. Por exemplo, se a pressão for 1,2 Pascal, o volume vai ser 2,65 para um gás que tem 1 mol de gás. Se eu tiver 2 mols de gás, aqui ó, ele vai dobrar, como é natural. Se eu tiver 3, vamos voltar lá, ó, se eu tiver 3, ó, ele vai triplicar e assim por diante. Então eu vou colocar um aqui. O efeito da temperatura. No caso aqui, por exemplo, se eu baixar a temperatura para 100K, o que vai acontecer? Ele mostra o efeito. Não é? Então vamos voltar aqui à temperatura anterior. Então ele mostra esse efeito, só que só tem um problema. Esse efeito que ele está mostrando aí para você é um efeito numérico. E a nossa cabeça ela foi feita para pensar em termos de gráfico. Então vamos lá, ó, termos de gráfico. Então eu quero inserir um gráfico, ó, inserir um gráfico. Aí aqui tem a região dos gráficos. Existem vários gráficos e ele dá aqui um recomendado. Ó. Quais são os gráficos recomendados? Se você tem dificuldade do entendimento de qual tipo de gráfico, eu recomendo você usar o gráfico recomendado, tá? No caso aqui, o gráfico mais recomendado, eu vou colocar esse aqui, ó, tá? Então vamos colocar aqui o gráfico. Apareceu o gráfico aqui, ó. Então, como qualquer outro gráfico, ele sugere um título, então o que a gente vê? O comportamento desse gás à medida que nós aumentamos a pressão. Né? Então, tanto é assim, ó, se eu colocar aqui uma pressão de 5 atm, ele vai, tá vendo? Ele causa um efeito muito grande, tá? Então, se eu colocar aqui 5 atm, vamos colocar aqui, ó, olha a possibilidade que nós temos. Nós podemos brincar, eu digo brincar, mas podemos fazer, tecnicamente, podemos fazer a simulação que nós quisermos a partir do gráfico e os números que nós colocamos na planilha. Por exemplo, se eu quero aqui 2 atm, ó, a gente vai perceber, ó, que à medida que nós vamos aumentando o gás, ó, ele não vai fazer diferença no comportamento do gás. O comportamento do gás é o mesmo. Então aqui, ó, eu aconselho você fazer isso, porque, olha, você vê o efeito do número de mol. Vamos baixar a temperatura que nós baixamos anteriormente, ó. Ou seja, se você notar, os gases são tão perfeitos que o comportamento é o mesmo. Ok? Qual é o comportamento? É o comportamento exponencial. Ok? Só que é o seguinte, esse gráfico que está aqui, ele não está muito legal. A gente quer modificar algumas coisas. Por exemplo, eu quero modificar esse título aqui. Cliquei em cima, presta atenção. Então, quando eu clico em cima, eu coloco aqui, ó. Posso colocar aqui gráfico. Como é que fala? Comportamento do volume um gás, de gás perfeito, versus pressão. Mas aí você observou que o gráfico, ele não tem, os eixos não tem, a gente não sabe o que é. Quando a gente clica no Excel aqui, ó, o que acontece? Aqui, olha, você tem uma série de opções que você pode colocar. No caso, vou colocar título do gráfico. Ó, apareceu o título aqui. O que é o eixo X? O eixo Y. O eixo Y aqui é o volume. Volume, no caso aqui, em metro cúbico. Vou colocar assim. Tá? E o que é o X? O X é a... Opa! O X é a pressão. Pressão em que? Em Pascal. Então observa que o gráfico agora ficou legal. Você pode pegar esse gráfico aqui, se você clicar no botão da direita aqui, ó, você pode copiar esse gráfico e levar esse gráfico, por exemplo,
o Word como figura. Olha que legal, posso levar como Word como figura. Então o professor ele fez um experimento no laboratório, por exemplo, e apareceu um gráfico. Eu desenho esse gráfico no Excel e levo esse gráfico para onde? Para o meu relatório em Word, tá? Bom, aqui, olha, como eu cliquei aqui, opa, desculpa, como eu cliquei aqui, olha, existem outras opções. Você pode colocar barra de erro, rotular dados, colocar legenda e assim por diante. Então você pode melhorar o gráfico. Além disso, quando voar, isso aqui, olha, opa, você pode pintar o gráfico, né, que chama pintar, o estilo do gráfico, você pode mudar o estilo do gráfico, tá? Aqui, ó, você pode melhorar o aspecto do gráfico. E você pode filtrar os dados, o gráfico também. Aqui, essa linha de grade não é legal. O professor falou que é sem linha de grade. Se eu clico no botão de direita aqui, ó, ele deixa eu excluir a linha de grade. Ó. Deixa eu botar aqui, ó, excluir. Excluir o que? A linha de grade. Eu melhorei o gráfico, então eu posso melhorar o gráfico todo aqui e levar para lá. Bom, essa aula é uma aula que mostra para você o que você pode fazer com o gráfico, aliás, com o Excel na produção de gráficos. Melhor dizendo, com a planilha eletrônica, você pode fazer o quê? Você pode fazer uma série de coisas, principalmente simulações, interpretações dos experimentos e fazer os relatórios, por exemplo, do teu aluno, quanto à média, desvio e assim por diante. Então você tem um pacote